Olá, terceiro ano. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo da segunda lei de Mendel, estudando alguns casos especiais de quando não acontece aquela proporção clássica de 9 para 3 para 3 para 1 que nós vimos na semana passada. Alguns livros, inclusive, trazem o nome desse conteúdo, o título desse conteúdo como Quando a segunda lei de Mendel não dá certo, não funciona, tá? O nome desse conteúdo que nós vamos estudar hoje, nós vamos ver dois tipos de conteúdo, que também vai cair na prova, junto com a aula passada. O nome é epistasia e depois herança quantitativa. São os dois conteúdos que vamos estudar hoje. A epistasia nada mais é do que uma interferência na hora de expressar um gene. Por exemplo, eu tenho aqui nas minhas células um gene para uma determinada característica. Só que se eu tiver também lá em outro cromossomo um gene epistático, um gene inibidor, esse gene impede esse aqui de se manifestar. Então, pessoal, nessa aula nós vamos ver que não necessariamente o fato de você ter nos seus cromossomos, no seu DNA, aquele código genético, não necessariamente ele vai se manifestar. Nós vamos ver que se tiver a presença de um gene epistático, um gene inibidor, ele impede a manifestação de uma determinada característica. E o gene epistático, a epistasia, ela pode ser tanto gene dominante quanto um gene recessivo. Eu preparei aqui para vocês, eu vou tentar explicar de uma forma bem simples e direta, para que vocês entendam como que funciona. Mas eu já vou deixar também a dica que é fundamental a interpretação do enunciado e depois a interpretação do resultado. Professor, mas você já falou isso tantas vezes? Sim, mas nessa aula de hoje vocês vão duplicar essa atenção. Tudo bem? Então eu tenho aqui um exemplo de uma epistasia dominante. Eu peguei o exemplo de um exercício de um livro, tá bom? E vamos tentar trabalhar aí com esse exemplo. Bem, o exercício, ele fala o seguinte, tá? No exemplo que eu peguei. Ele fala a respeito lá dos cachorros. Ele dá o exemplo da cor da pelagem dos cachorros, tá? E aí o próprio exercício, ele vai te dar a dica, né? Ele vai te dar as instruções, como a gente já viu na lista anterior. Bzão condiciona a cor preta para os pelos do cachorro, é dominante, e o Bzinho a cor marrom, tá? Então, tem que nascer Bzinho, né? Tem que ter Bzinho para nascer um marrom. Deste outro lado, ele fala que daí num outro cromossomo, né? Igual a gente vê lá na segunda lei de Mendel, tem um gene Izão. Esse gene Izão, ele inibe a cor. Terceiro ano, se ele inibe a cor, significa que não importa se o cachorro tenha um Bzão ou um Bzinho, ele não vai ter cor. E aí, então, ele vai nascer aqui branco, sem cor. E o izinho, então, ele vai permitir a cor. Quando tiver os dois izinhos, izinho, ele permite nascer preto ou nascer marrom, tá? Observem aqui, terceiro ano. Esse izão dominante é o gene epistático. Ele é o gene que inibe a manifestação de um outro gene. Isso é epistasia. Por isso que agora, nos exercícios, qual é a diferença que vai ter destes exercícios, desse conteúdo agora, para aquele da semana passada? Vai aparecer a palavra epistasia, gene epistático, gene inibidor, que um inibe o outro, são coisas assim que aparecem, tá? E se aparecer agora esses termos, trata-se então dessa aula de hoje. Eu vou usar aqui dois exemplos de cachorros, tá? Heterozigotos, duplo heterozigoto, aqui e aqui.
Vou usar o exemplo do heterozigoto só para a gente fazer aquela comparação com o que a gente já vem fazendo desde o primeiro bimestre, tá bom? Então, vamos olhar aqui. Esse cachorro, ele é de que cor? Eu preciso entender de que cor que é esse cachorro. Ele tem um gene preto, né? Só que ele tem um gene que inibe a cor. Então, esse cachorro aqui é um cachorro branco. Basta a presença de um isão, né? Um isão, para inibir a cor. Então, não importa se tenha Bzão, se tenha Bzinho, branco. Inibiu a cor. O gene impede, ele não deixa o gene da cor se manifestar. Formando os gametas, que é aquilo que a gente já sabe, né? Ou pelo menos já deveria saber, não é mesmo? O Bzão com o isão. Bzão, isão. Bzão com o izinho. Bzão, izinho. Bzinho com o isão. Bzinho com o isão. Bzinho com o izinho. Bzinho, izinho. Aqui é a mesma coisa. Bzão com o isão. Bzão, isão. Bzão com o izinho. Bzão, izinho. Bzinho com o isão. Espero que todos vocês já saibam fazer isso daqui. Né? E aí agora a gente começa o cruzamento. O cruzamento não vai mudar nada, a formação dos gametas não muda em nada, tá? O que vai mudar, terceiro ano, é a interpretação desse resultado, do enunciado e do resultado, tá? Então, cruzamento, mesma coisa, tá? Bzão, bzão, isão, isão. Bzão, bzão, isão, izinho. Bzão, bezinho, isão, isão. Bzão, bezinho, isão, izinho. Na linha de baixo. Bzão, bezão, isão, izinho. Bzão, bezão, izinho, izinho. Bzão, bezinho, isão, izinho. Bzão, bezinho, izinho, izinho. Quase terminando. Bzão, bezinho, isão, isão. Bzão, bezinho, isão, izinho. Bezinho, bezinho, isão, isão. Bezinho, bezinho, isão, izinho. Última linha. Bzão, bezinho, isão, izinho. Bzão, bezinho, izinho, izinho. Bezinho, bezinho, isão, izinho. Bezinho, bezinho, izinho, izinho. Ok, pessoal, eu vou pedir encarecidamente que vocês façam esse cruzamento, esse exemplo da epistasia dominante no caderno, para ter constar que a explicação foi dada, tudo bem? Na hora de você mandar a foto, você vai mandar a foto, então, lá no Classroom, né? Dessa atividade aqui copiada no caderno, mais as atividades da lista de exercício. Agora vem o pulo do gato, a interpretação. Como interpretar esse cruzamento? Primeiro, se tem um isão, eu já sei que é branco, tá? Então, não importa, olha o que eu vou colocar aqui, ó. Não importa se vou colocar 2 traços, porque não importa se for Bzão, se for Bzinho. Se tiver um isão, ele já é branco. Vamos ver quantos tem. Aí eu faço contar, né? Tem o isão, já conto. 1, 2, 3, 4, aqui 5. Esse não, porque daí tem 2 izinhos, tá? 6. Esse não. 7, 8, 9, 10. Onde mais? 11, 12. Veja que aqui eu tenho 12 para 16. Eu tenho 12 para 16, branco. Ok? Branco. Vocês escrevem aí no caderno, que isso daqui é branco. Não vou escrever porque aqui não cabe.
Tudo bem? Agora a gente vai para o restante. Quem que sobrou? Sobrou onde tem os dois izinhos, né? Se tiver os dois izinhos com o bezão, é preto. Então, se tiver aqui um bezão, pelo menos, tá bom? Um bezão e dois izinhos, significa que vai ser o cachorrinho preto. Eu tenho um aqui, um, dois, três. Eu tenho 3 para 16, proporção de cachorrinhos pretos. Escrevam aí na frente também, o meu aqui não cabe, escrevam na frente que esse aqui é o preto. E quem que sobra? Os dois izinhos com os dois bezinhos. Para ser marrom, tem que ser dois bezinhos e os dois izinhos. E o que eu tenho, então, aqui? Eu tenho um para 16. Terceiro ano, o que eu quero que vocês observem é que essa epistasia, ela muda aquela proporção. Se fosse na segunda lei de Mendel convencional, e eu cruzasse dois heterozigotos, eu ia ter aquela proporção clássica, 9 para 3 para 3 para 1. O que eu tenho agora nessa epistasia dominante? Eu tenho 12 para 3 para 1. Veja que o gene epistático, ele desviou a proporção esperada na segunda lei de Mendel. Tranquilo? Vamos ver agora um exemplo de quando tem a epistasia recessiva. Muito bem. Nesse caso, tá, da epistasia, agora o gene recessivo é que vai ser epistático. O gene recessivo que vai interferir na manifestação de outro gene. E aqui eu peguei um exemplo da cor aí de alguns ratos, de uma espécie de ratos, tá? Ele tem aqui, o próprio exercício, ele te dá essas instruções, né? Que o cesão, o gene cesão, ele condiciona a cor preta. Já o cesinho, ele é albino. E aí o próprio exercício, tá? Quando eu li o exercício, ele fala que esse aqui, albino, eu até coloquei um asterisco, o albino é o epistático. Então, quando nascer cesinho, vai nascer albino. O ratinho albino. Tudo bem? O azão, ele condiciona uma cor amarela. E já o azinho, ele não tem pigmentação nenhuma, tá? Ele não coloca nenhuma pigmentação. Então, desse aqui, qual que é o gene que interfere? É o azinho? Não é o azinho, tá? Mas é o cesinho. Esse aqui agora vai ser o nosso gene epistático. Novamente, vou colocar aqui 2 heterozigotos, como a gente já viu, né? Fazer a distribuição dos gametas, cesão, azão, cesão, azinho, cesinho, azão, cesinho, azinho. Cesão, azão. Eu estou fazendo um pouco rápido, porque eu já acredito que vocês saibam fazer isso daqui, né? Cesinho, azinho. Não, cesinho, azão, e agora o cesinho, azinho. Lembrando, o cruzamento não muda nada, a distribuição dos gametas não muda nada, vai mudar só a interpretação na hora de terminar o exercício, tá? Então, cesão, cesão, azão, azão. Cesão, cesão, azão, azinho. Cesão, cesinho, azão, azão. Cesão, cesinho, azão, azinho. Cesão, cesão, azão, azinho. Cesão. Cesão, cesão, azinho, azinho. Cesão, cesinho, azão, azinho. Cesão, cesinho, azinho, azinho. Cesão, cesinho, azão, azão. Cesão, cesinho, azão, azinho. Cesinho, cesinho, azão, azão.
Czinho, Czinho, Azão, Azinho. Czão, Czinho, Azão, Azinho. Czão, Czinho, Azinho, Azinho. Czinho, Czinho, Azão, Azinho. Czinho, Czinho, Azinho, Azinho. Tá? Eu vou pedir para que vocês façam também. Uma coisa que o professor esqueceu de mencionar antes de começar o cruzamento são os genitores, né, os pais. Aqui, pessoal, o próprio enunciado, quando eu tirei o exemplo, ele fala que quando tem o cesão e o azão junto, tá? O cesão e o azão junto, ele mistura o preto e o amarelo, seria o ratinho cinza. Tudo bem? Então, eu esqueci desse detalhe. Então, quando tiver a presença dos dois, condiciona a cor cinza, tá bom? Como que a gente interpreta isso? Tá? Como que a gente interpreta isso? Bem, vamos começar com o cinza, então, né? Que é quando tem um cesão e um azão. Pelo menos, né? Quando tiver a presença de um desse, já condiciona a corzinha cinza do pelo, tá? Então, vamos ver ali quais são as proporções que tem desse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui embaixo, 7, 8, 9. Eu tenho a proporção de 9 para 16, tá? 9 para 16, coloração acinzentado, tá? Que tem a mistura dos dois, do preto e do amarelo. Qual é o outro, né? O outro é quando eu tenho um cesão, pelo menos um cesão ali, certo? E aí eu tenho dois Czinho, dois Azinho, tá? Veja, esse daqui, ele não é epistático, né? O epistático é esse. Então, ele não tem pigmento. Então, se tiver só o cesão e o outro sem pigmento, ratinho preto, tá? Vamos ver, então, quais são aqueles que têm um cesão e dois azinhos. Esse aqui é 1, 2, e aqui embaixo 3. Eu tenho a proporção de 3 para 16. Tudo bem? Quem que sobrou? Agora sobrou quando tem os dois Czinhos, né? Quando tem os dois Czinhos, e aí, quando tem os dois Czinhos, pá, já é albino. Não importa se for azão ou azinho, né? Não importa. Tem os dois Czinhos, é o gene epistático recessivo. Então, quais deles é que tem os dois Czinhos? Seriam esses 4 que sobraram aqui, né? Esses 4 aqui são os 4 que sobraram que tem os dois Czinhos. Então, 4 para 16. Veja que, novamente, eu tenho nessa proporção aqui, ele foge da regra padrão de 9 para 3 para 3 para 1. Então, portanto, se eu cruzo dois heterozigotos na epistasia recessiva, eu tenho a proporção de 9 para 3 para 4. Muito bem? Pessoal, terminei o conteúdo de epistasia. Agora, eu dei o exemplo aqui de dois heterozigotos, mas os exercícios não necessariamente vai usar dois heterozigotos. Vocês precisam seguir o raciocínio que o professor já explicou na aula passada. Tira do enunciado os dados do exercício para você saber quem é dominante, quem é recessivo, quem é epistático agora, né? Essa é a novidade do momento. Quem é epistático? É dominante ou recessivo? Você tem que saber isso no exercício. Tem que saber isso antes de começar a fazer o cruzamento. Pega o genótipo dos pais, distribui os gametas, faz o cruzamento. Por último, faça a interpretação. Tudo bem? Conforme o professor explicou aqui, na epistasia dominante e na epistasia recessiva. Para terminar, o último conteúdo de hoje é a herança quantitativa. E nessa herança quantitativa, ela segue um padrão de graduação, tá bom? A herança quantitativa mais comum, o exemplo mais clássico de se trabalhar é a cor da pele em humanos. Porque assim, você não tem assim o branco e o preto e o moreninho.
Você tem padrões de cor de pele, graduações. Você tem dois extremos, o branco, o preto, a cor branca e a cor negra, tá? E aí, entre esses dois extremos, você tem uma graduação de caracteres. Isso é herança quantitativa. Tem outros exemplos? É lógico que tem. Aí na lista de exercício, aí na lista de exercício que eu forneci para vocês, tem um exemplo da paineira, né? De uma planta que produz flores pinks, desde o pink até o branco. E aí tem um monte de cor rosa, né? Rosa escuro, rosa claro, rosa médio. E assim é no exemplo que eu vou dar de cor da pele em humanos. Veja, aqui na cor da pele em humanos, eu vou usar os dois extremos, tá bom? A pele negra, tá? Então aqui o preto. O preto, ele é caracterizado pela presença de 4 genes dominantes. 4 genes dominantes. E aqui, por último, quando tem 4 recessivos, ou seja, não tem nenhum dominante, é o branco. Agora, aqui no meio, eu vou ter os seguintes padrões. Presta atenção. Quando tem 3 genes dominantes, condiciona o mulato escuro. E aí, quando tem 3 genes dominantes, ele pode ser tanto esse aqui, azão, azinho, bezão, bezão, tem 3 dominantes. Ou então esse de cima, ó, azão, azão, bezão, bezinho. Verifica que nas duas formas eu tenho 3 dominantes. Então, aqui eu tenho 2 maneiras de aparecer o mulato escuro. Esse daqui, quando tem 2 genes dominantes, é o mulato médio, tá? Já no mulato médio, veja, se tem 2 genes dominantes, eu pode ser azão, azinho, bezão, bezinho, tem 2 dominantes. Só que se eu pegar azão, azão e bezinho, bezinho, também são 2 dominantes. Azinho, azinho, bezão, bezão, também são 2 dominantes. Então, no mulato médio, eu tenho aqui 3 formas diferentes de ter o mulato médio. Continuando. Um gene dominante. Apareceu um gene dominante e os outros 3 recessivos, mulato claro. O mulato claro pode ser azão, azinho, bezinho, bezinho. Veja, tem um gene dominante só. Ou então pode ser azinho, azinho, bezão, bezinho. Também tem, só um pouquinho, pessoal. Também tem, tá? Azinho, azinho, bezão, bezinho, também pode ser o mulato claro. Desde que tenha um dominante. E por último, né, o zero dominante, quando são os 4 recessivos, seria o branco, tá bom? Então, eu vou usar 2 heterozigotos mais uma vez para poder fazer essa comparação, né, de quando foge daquela regra clássica de proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Vamos analisar aqui os pais, né? O pai é azão, azinho, bezão, bezinho. Veja, isso daqui eu tenho que saber que tipo de cor que é. Cor da pele. Olha só, se eu tenho 2 genes dominantes, significa que é um mulato médio. Eu estou cruzando mulato médio com mulato médio. Vamos lá, então. Distribuição dos gametas, a gente já sabe, né? Só fazer aqui o cruzamento. Azão, azão, bezão, bezão. Azão, azão, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezão, bezão. Azão, azinho, bezão, bezinho. Azão, azão, bezão, bezinho. Azão, azão, bezinho, bezinho. Azão, azinho, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Azão, azinho, bezão, bezão. Azão, azinho, bezão, bezinho. Azinho, azinho, bezão, bezão. Azinho, azinho, bezão, bezinho. Azão, azinho,
Bzão, Bzinho. Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Tá terminando. Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Interpretação agora aqui. Primeiro, eu tenho que ver quantos pretos tem, né? Vamos ali. Azão, Azão, Bzão, Bzão. Tem que ter 4 genes dominantes. E veja que nesse cruzamento, eu só tenho um que é negro. 1 para 16, que é esse primeiro aqui. Eu tenho 1 para 16. Continuando, agora eu vou ver o mulato escuro. O mulato escuro tem que ter 3 genes dominantes. Ele pode ser tanto dessa maneira, quanto dessa maneira aqui. Eu tenho já um caso aqui, 1. Aqui, 2. Aqui embaixo, 3. 3. Tudo bem? Eu tenho aqui, então, 3 casos. Eu vou colocar, deixa eu ver... Mulato escuro, eu vou colocar. Mulato escuro. Assim, acho que talvez vocês entendem. E daí tem que ter 3 dominantes, né? Tem a proporção de 3 para 16. Agora, o mulato médio. O mulato médio são aqueles que têm 2 genes dominantes. Eu tenho 1, 2, 3. Achei mais um aqui do mulato escuro que eu não tinha contado. Eu vou riscar esse. Sua mãe ligou. Eu vou riscar esse aqui. Tá? E a gente vai acrescentar aqui 4 para 16. 4 para 16. Arrumem aí. Continuando, então, o círculo, né, que são os 2 dominantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, o mulato médio, eu tenho 6 para 16. Mulato claro agora, vou colocar aqui, MC, mulato claro. Mulato claro tem que ser um dominante, não importa se é o azão ou o bezão. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Eu tenho aqui 4 para 16. E por último, o branco, que não tem nenhum dominante, né? Só sobrou esse aqui. Então, o branco é 1 para 16. Veja que eu tenho a proporção de 1 para 4 para 6 para 4 para 1. E o que eu tenho aqui? Veja que fugiu totalmente daquela regra, né? O que eu posso concluir daqui? Terceiro ano, você conclui que os dois extremos são aqueles que apresentam menor quantidade. O negro só tem 1, o branco também só tem 1. O mulato escuro e o mulato claro já tem 4, já tem um pouquinho mais, os dois já tem mais. E esse que é do meio tem 6, a proporção de 6. Veja que eu posso ter aqui uma curva, olha só, seria mais ou menos isso daqui, tá? Uma curva, vamos fazer assim, aqui, como se fosse aqui, os dois extremos em menor quantidade e esse do meio, uma quantidade maior. Normalmente, o exercício ele pode até mostrar alguns gráficos, né, de barras, essas duas barras das extremidades menores e a do meio maior. Tudo bem? Pessoal, essa é a explicação de epistasia e herança quantitativa. Eu espero que vocês se divirtam nos exercícios, na lista de exercícios que eu vou disponibilizar para vocês. E aí a gente pode marcar mais uma videoconferência, como nós fizemos na aula de segunda lei de Mendel. Lembrando que na hora da prova vai cair essas duas aulas, tá? A primeira aula do bimestre, segunda lei de Mendel tradicional, tem as ervilhas, a crista da galinha, e essa aula de hoje, que é a epistasia e herança quantitativa, tá ok? Pessoal, um grande abraço para vocês.